Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas na manhã desta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020. 48% dos brasileiros não controlam o próprio orçamento. Dados do SPC Brasil apontam que a cada 10 pessoas que adotam algum método de controle, apenas 3 costumam planejar o mês. Veja como você pode segurar as pontas sem se sacrificar. Participa com a gente através das redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube também. Digita lá Band Amazonas para você ficar sabendo das notícias e também bastidores da nossa programação. Lembrando que também estamos no WhatsApp. O número é o 992051478 e a gente já começa essa primeira edição falando que pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas desenvolvem estudo para produzir energia elétrica a partir de células solares extraídas de pigmentos vegetais. A descoberta pode baratear os custos de placas solares e também beneficiar quem não tem acesso à energia elétrica. Hoje, a energia solar consumida no Brasil é gerada através de placas fotovoltaicas tradicionais. Elas são feitas com a tecnologia silício que conduz a corrente elétrica. Uma energia considerada limpa, mas com um custo elevado. A solução, então, foi criar uma alternativa de baixo custo para a geração de eletricidade. E a descoberta é usar materiais orgânicos como fonte de energia renovável. Na verdade, a nossa ideia está relacionada com aprimorar o desenvolvimento das células solares para ter um dispositivo que seja competitivo, que realmente seja de baixo custo e que seja possível utilizar de forma sustentável e também, por que não, que contribua a aspectos da bioeconomia dessas comunidades ribeirinhas. A nova tecnologia vem aqui de dentro da floresta amazônica. Os cientistas da Universidade Federal do Amazonas conseguiram extrair pigmentos de 6 plantas regionais que têm um potencial elétrico. Essas plantas, que são endêmicas aqui da Amazônia, possuem uma célula solar que tem a capacidade de captar e também de conduzir a energia que vem lá do Sol. As células solares descobertas por pesquisadores do Amazonas são fotos sensibilizadas por corantes vegetais retirados do açaí, do bujuju, do crajiru, da murtinha, do urucum e do genipapo. A principal função desses pigmentos, no caso, eles assumem a função mais importante dentro dessas células, porque são eles que vão garantir a densidade eletrônica que nós precisamos para o funcionamento para garantir o funcionamento também da célula, no caso. E aí sim, ter uma placa solar com corrente elétrica. Com certeza, isso mesmo. Para que você tenha um fluxo de corrente, é necessário que você tenha um precursor, quem nos forneça essa corrente elétrica, né? E quem faz isso é os pigmentos. Os pigmentos vegetais deram origem a essas pequenas plaquinhas que conduzem a eletricidade. Cada uma delas tem a capacidade de transformar os raios solares em energia elétrica. A vantagem é que é uma energia limpa, né? Uma energia renovável. É de baixo custo, tem uma eficiência boa para o custo dela, que é o tradicional, que é o de silício. E ela também leva para as comunidades onde não tem energia. Diferente das placas solares convencionais, as células solares orgânicas podem ser fabricadas em larga escala até em lugares onde não há eletricidade. Além de ser inovador, o novo sistema de energia solar vai usar uma pequena parte da floresta sem causar impacto ambiental. E o que é mais legal nisso tudo é que essa pesquisa, os pesquisadores são daqui. A pesquisa parte daqui da Amazônia. Isso tudo, claro, é muito legal. Agora a gente troca de assunto, afinal de contas, prédios e terrenos abandonados em Manaus viraram focos de doença e moradia para usuário de drogas. Sem manutenção, esses locais se tornam fonte de medo para moradores vizinhos desses locais. No centro de Manaus, uma imagem destoa dos prédios e construções nas avenidas. Abandonados, esses 2 locais viraram casa para moradores de rua. A insegurança preocupa quem passa perto das construções abandonadas. Às vezes eu passo por aqui com receio e já com medo, já peço misericórdia, já, porque está tendo muito assalto e imagina prédio abandonado, a gente quase não vê proteção nenhuma, ninguém, aí as pessoas se escondem no espaço, é o momento que a abordagem que eles dão com a gente.
Vizinho desses prédios, esse morador relata o descaso com as construções que fizeram parte da história de Manaus. Esse é outro, fica desvalorizado, os imóveis, né? Tudo que tem aqui acaba ficando desvalorizado, porque está tudo muito degradado, acabado. Prédios que foram destruídos, tinha um hostel aqui, acabou também. De acordo com nota oficial divulgada pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbanístico, as vistorias em prédios abandonados são realizadas em duas situações, quando há denúncias ou em patrulhas de rotina do órgão. O abandono é crime municipal passível de multa no valor de R$1.000, que pode ser dobrado em caso de reincidência da infração. Ainda de acordo com a Implurb, após receber a notificação, o proprietário deve restabelecer o local ou lacrar o imóvel abandonado. Durante esse prazo, o imóvel continua recebendo ações contra a dengue por meio da Secretaria de Saúde. Mas não foi isso que nossa equipe de reportagem identificou em alguns dos prédios abandonados. 3 imóveis estão em condições de abandono na mesma rua. Na zona centro-sul de Manaus também não é diferente. Em uma área residencial, um terreno baldio acumula lixo e mato. Ambiente perfeito para a proliferação de doenças. Gato, rato, cachorro. A gente tem que ficar prevenido, né, contra eles, né? Nessa área residencial, também na zona centro-sul, os restos de obra servem para acumular água. No capacete de proteção, larvas do mosquito nadam na água parada. Já no centro de Manaus, o mosquito se desenvolve no lixo jogado nesse outro terreno. Ainda segundo a Implurb, 60 imóveis foram vistoriados em Manaus e 17 tiveram aplicação de multas. Mas para quem viveu o passado dessas construções abandonadas, a memória é a única coisa que resta. Eu conheci isso aqui, ainda agora eu estava falando com meu marido, eu conheci isso aqui, eles vendiam doce, era tão direitinho, tão bonitinho, né? E eles vieram, tiraram tudo. Tiraram as portas, fica uma coisa abandonada, né? Complicado, né? Agora, olha só, 48% dos brasileiros não controlam o próprio orçamento. Dados do SPC Brasil apontam que a cada 10 pessoas que adotam algum método de controle, apenas 3 costumam planejar o mês. Mas a pergunta é, por que gastar tanto e priorizar o que não é prioridade? Justamente sobre esse assunto a gente conversa com a treinadora mental e financeira Ellen Lindoso. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Band Cidade, primeira edição. Uma honra receber você. Primeira edição e primeira vez que eu estou aqui sendo entrevistada. Exatamente, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Explica pra gente, a gente fala que assim, educação financeira ela é primordial e de fato ela é primordial no dia a dia das pessoas, mas de que forma que a educação financeira acaba influenciando? Na verdade, o dinheiro está relacionado a quase tudo, né? Nossas escolhas que nós fazemos no dia a dia. E até quando a gente acha que não está escolhendo muito bem, tem a ver com dinheiro, né? Eu acho que o grande ponto, e talvez hoje é o centro do meu trabalho, é a questão comportamental, né? Como que eu me comporto quando eu tenho muito dinheiro, quando eu não tenho, e como as nossas emoções influenciam nas nossas decisões, né? Que é o que a gente chama de psicologia financeira, e existem vários estudos científicos que comprovam essa questão de como que as nossas emoções afetam realmente o nosso bolso. E como é que essas emoções afetam? Bom, primeiramente, né, pegando as informações que você passou aqui no início, né? Uma grande parte da população brasileira está endividada. Então, você acha que uma pessoa que está endividada acorda feliz ou triste? Exatamente. Então, preocupação, estresse, raiva, a vergonha. Eu já peguei muitas pessoas, né, que estavam nesse patamar de endividamento, quando me procuraram fazer mentoria financeira, e que por causa da vergonha não conseguiu dar o primeiro passo. Que por mais simples que talvez, até quem está em casa aí nos assistindo, né, que é anotar os gastos, as pessoas não queriam, porque anotar os meus gastos é eu enfrentar o bicho papão, que é saber quanto que eu estou devendo, né? Exatamente. Eu até costumava, em uma outra oportunidade, falar que eu e o meu marido, nós fizemos um grupo no WhatsApp, assim, nossos custos, né? Então, tudo assim, gasolina, eu comprei um chocolate aqui, uma cerveja acolá, e íamos colocando. No final, a gente, caramba, realmente
tem necessidade, mas a questão do momento, né? Por exemplo, eu tô muito feliz, eu mereço um brigadeiro, eu mereço isso. Eu costumo dizer que o eu mereço estraga a vida financeira de muita estraga gente. mesmo, hein? Porque é aquela compensação momentânea, né? Ou eu mereço numa questão eufórica, aconteceu alguma coisa, vamos lá. Não é que eu não tenha que fazer. Eu acho que o grande ponto, até para quem está em casa, é o quanto você tem consciência dos seus gastos, dos seus ganhos, para onde o seu dinheiro vai. Por exemplo, esse exercício que você fez com seu marido, ele é interessantíssimo. Ele é o primeiro ponto para quem quer organizar as finanças, que é anotar os gastos pelo menos por 30 dias. Mas quem faz? Será que quem está em casa faz? Né? E quem faz, será que continua fazendo ou para no meio do caminho? Existem dois tipos de pessoas que eu já peguei. Aquelas que param no meio do caminho porque tomam um susto. Nossa, eu gastei tudo isso com aquelas pequenas saidinhas, né? O shopping, ou comida, enfim. E tem aquelas que se motivam realmente, não, eu vou organizar a casa. E eu sempre falo que é o primeiro passo, porque como é que eu vou planejar ou organizar minha vida financeira se eu não sei quanto eu ganho e principalmente para onde vai meu dinheiro? Onde é o meu maior gargalo? Será que é com educação? Será que é com alimentação? Será que é com essas pequenas saidinhas? Então, esse exercício que vocês fizeram, ele no primeiro momento ele dá um choque. Que você cai na real e diz assim, nossa, eu gastei. Por exemplo, ontem eu estava falando sobre carro versus Uber, né, numa conversa. Eu, por exemplo, já anotei, teve um mês que eu gastei mais de R$300 só com estacionamento. Sabe esses R$8 que a gente paga? É 8 hoje, 8 amanhã. E aí eu fui computando e falei, nossa, R$300 é mais de um tanque de gasolina, né? E foi por causa desse acompanhamento financeiro que eu faço dos meus gastos que eu tomei uma decisão em final de 2017 e resolvi vender meu carro e andar de Uber, que economicamente, para mim, pro estilo de vida que eu tenho, é mais em conta. Eu adorei essa pauta. Você vai voltar aqui com a gente pra gente falar só sobre isso. Menina, porque se for o caso, eu vendo o meu também. Te ensino e ainda faço a conta pra saber e onde você investe o dinheiro pra estar ganhando dinheiro lá. Então, que legal. Bora fazer essa conta todo mundo junto, verdade. Tá bom? Eu prometo que ela volta aqui com a gente pra gente fazer essa conta todo mundo junto. Agora, voltando pra educação financeira, as crianças, elas também fazem parte desse processo, né? Super fazem, né? As mães, na verdade, o maior grupo que me segue hoje nas redes sociais são mulheres, sempre perguntam, Ellen, como que eu educo financeiramente meu filho, né? E eu sempre acabo falando, seja exemplo. Não adianta você falar para o seu filho, não tome refrigerante se você toma, né? Não coma muito doce se você... E a mesma coisa. Vou dar um exemplo rapidamente. Eu já peguei o caso de uma mulher que queria fazer a mentoria financeira porque ela tinha compulsão por comprar. Sabe aquela pessoa que compra, tem um monte de roupa com etiqueta? Eita! Muita. Ela tinha uma situação comportamental aí que foi preciso ser trabalhada. Mas só caiu a ficha dela, que ela precisava mudar, quando a filha dela de 11 anos tinha um aniversário para ir, a filha falou assim, mãe, qual é a roupa que eu vou comprar para ir para o aniversário? Tava repetindo o comportamento da mãe, ou seja, cheio de roupa, não se preocupou se ia comprar o presente da amiguinha ou não, enfim, estava preocupada com a roupa. E aí ela falou, cara, eu tô passando esse exemplo para minha filha. Então, para quem está em casa, fica, como que eu educo financeiramente meus filhos? Primeiro sendo exemplo e de forma lúdica. Com brincadeira, eu sou a favor da mesada, que eu acho que a meritocracia ela é importante. E principalmente, desde cedo, em casa, começar a falar de dinheiro como se fosse não, é uma coisa boa, é uma coisa maravilhosa. A gente fala de dinheiro, a gente já fica como assim, se fosse pesado, como se fosse sofrido. Eu sempre falo assim nas minhas palestras, né? Almoço de domingo em casa. Eu nunca tive, acho que você também não e quem está em casa também. Tipo, todo mundo junto, vamos falar da nossa vida financeira, né? Como que estamos? Temos reservas? Vamos planejar uma viagem? Eu sempre falo isso também para quem quer educar financeiramente os filhos. Cria uma meta familiar. Né? Vamos viajar final do ano, então olha, economiza na energia, olha, desliga a luz porque você vai estar ajudando papai e a mamãe a economizar porque a gente vai para aquela viagem. Sempre tem um ganho. Na verdade, o nosso cérebro ele funciona muito com ganhos, né? Quando eu falo que eu sou treinadora de mental, é porque realmente o foco do meu trabalho é trabalhar as crenças e as limitações que as pessoas têm com relação ao dinheiro. E que se você não trabalhar isso, você se sabota. Você até tenta, sabe, início de ano, este ano eu vou guardar dinheiro. Aí chega em dezembro, você não guardou nada? Porque tem uma questão mental e comportamental que tem que ser trabalhada. E muitas pessoas, agora finalmente chegamos em fevereiro, opa! E as pessoas têm o costume de dizer que janeiro é muito longo, janeiro tem 365 dias.
Mas por quê? É a questão financeira também das pessoas que elas se apertam e já querem que o outro mês chegue para receber? Como é o comportamento que todo mundo gastou no Natal. É Natal, Ano Novo. E aí quando chega em janeiro, o janeiro ele é o mês mais pesado no orçamento da maioria da população das pessoas, que é o mês que você paga IPVA, IPTU, tem o material escolar. E eu sempre falo isso, né? Tem, às vezes, a renovação do seguro do carro, então é tudo junto e misturado. E aí você sabe que todo ano você vai ter isso, verdade? Uhum. E que também, no final do ano, você tem as despesas de Natal e as festas, que tá tudo certo. Mas ninguém se planeja. Então, é por isso que eu acho que as pessoas reclamam muito, porque, de novo, elas não têm essa consciência financeira, não têm esse relacionamento bom com o dinheiro e nem têm o planejamento do dia a dia, né? Porque se você pega uma parte do valor que você ganha e poupa todo mês, guarda todo mês, tem uma reserva em janeiro, você sabe que vai ter essas despesas, então fica tranquilo, fica um mês normal, né? Exatamente. Ellen Lindoso, treinadora mental e financeira, muito obrigada pela tua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Volta com a gente pra gente fazer aquele cálculo. Vamos falar sobre Uber. Será que Uber versus carro, o que é mais vantagem hoje em dia, né? Exatamente. Pronto. Obrigada. Perfeito. Muito obrigada, viu? Olha só, gente, agora a gente confere a previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição. A gente já começa com você de Áries. Olha só, os astros mandam avisar que é hora de colocar seus planos em prática. Em família, tome muito cuidado com o que fala. Na paquera, melhor ter pés no chão. No amor, é possível que reencontre ex-paixão, mas as coisas podem ser diferentes agora. Como já dizia a Timaya, paixão antiga sempre mexe com a gente. É tão difícil esquecer. Agora basta um encontro para o caso e pronto, começa tudo outra vez. Números da sorte, 1, 5 e 35, a cor vermelho. Agora para você de touro. Ei, touro, que tal aproveitar a semana para resolver as pendências? Os astros vão dar uma forcinha que você precisa para saldar dívidas e também concluir o que estava inacabado. Aproveite, essa é a dica, tá bom? Agora uma outra dica importante, antes de ajudar os outros, pense primeiro em você. No amor, seja menos exigente na vida 2, tá bom? Números da sorte, 10, 22 e 40, cor rosa. Para você de Gêmeos, fevereiro começou e você terá pique de sobra para finalizar as coisas no trabalho e buscar novas metas. Esta semana você pode ficar com vontade de gastar além das suas posses. Melhor evitar. Números da sorte para você, anota aí para você já começar a semana bem. 33, 59 e 80, cor verde. Agora para você de câncer que lida com vendas, semana de sorte no campo profissional. Agora o período de 3 a 9 de fevereiro também vai ser positivo para tratar de assuntos ligados à construção ou reforma em casa. É importante também você seguir um conselho bastante importante, que é para você aproveitar todas as fases, tá bem? Números da sorte para você é 55, 42 e 60, cor amarelo. E o Band Cidade Primeira Edição vai para o intervalo e volta já já com mais informações para você. A gravidez, gente, ela é cheia de novidade para as mães. Na verdade, esse momento especial também demanda atenção especial com a saúde para mamãe e também para o bebê, para que eles possam estar sempre saudáveis durante os 9 meses de gestação. Agora, justamente sobre esse assunto, sobre dieta, reeducação alimentar para as gravidinhas, a gente conversa com Luciana Anjos, a nossa nutricionista aqui no Band Cidade Primeira Edição. Luciana, bom dia. Bom dia. Mais uma vez, seja bem-vinda ao Band Cidade. Explica pra gente, é muito difícil para a gestante manter a dieta, fazer aquela reeducação alimentar, tendo em vista que ela sente desejos? É um pouquinho complicado, né, no início, até porque se tem essa ideia de que eu posso comer por 2. Exatamente. E não pode, né? Imagina quem está grávida de gêmeos, vai comer por 3, 4, então já cai por terra nessa teoria. É o cuidado que a gente deve ter no dia a dia e principalmente sabendo que toda a nutrição do bebê depende do que ela está ingerindo. Então precisa fazer esse equilíbrio, né, balancear mesmo a alimentação. E o indicado é que ela ganhe pelo menos 300, que ela ingira, melhor dizendo, 300 gramas. Né, de caloria diariamente. Ela já tem o seu aporte calórico normal de um adulto, isso avaliado de acordo com a altura e o peso dela, entre 2.000 quilocalorias, e ela
digamos aí, aumenta essa quantidade de mais 300 quilocalorias por dia. Agora, realmente é ter ali a disciplina, né? Eu, por exemplo, quando eu estava grávida, eu sentia muita vontade de comer, sabe o que, Luciana? Eu comia muita coisa saudável. Assim, mas, deixa eu ver, do 6º mês para o 7º mês, gente, eu comia tanto pão com ovo. Era muita vontade de comer pão com ovo, mas eu sabia que comer 4 pães de uma vez não era normal. Eu falei, gente, não, tem alguma coisa errada aqui, mas aquela vontade mesmo de a gente querer comer, aquela ansiedade. Mas é importante maneirar também, né? Sim, sim. Então, a orientação que a gente passa é que ela deve pensar sempre assim. No final da gravidez, né, depois que o bebê nascer, talvez não seja tão fácil ela perder, eliminar, né, melhor dizendo, porque quem perde encontra novamente. Então, ela eliminar todos esses quilos que ela ganhou durante a gravidez. Primeiro ponto. O segundo é que há um risco muito grande dela vir desenvolver a pré-eclâmpsia ou a eclâmpsia por conta da pressão, né, que pode ser alterada pela alta ingestão calórica e também pelo risco de desenvolver a diabetes gestacional. Então, ela tem que ter esse cuidado, tem que ter em mente que é um momento dela de se dedicar mais à alimentação saudável. A gente sabe que não é fácil por conta dos desejos. Existe aí a pica-malácia, né, que parece um palavrão, que nada mais é do que esses desejos absurdos, né, de comer. Às vezes tem mulher que tem vontade de comer terra, tem vontade de comer sabão, né? A gente ouve relatos assim bem estranhos mesmo, mas isso é um transtorno alimentar durante a gravidez e isso acontece também às vezes na primeira infância, durante o 1º, 2º. Às vezes a gente vê o bebê lá cutucando, querendo comer uma terrinha, barrinho, alguma coisa assim do tipo. E às vezes isso está ligado à falta de nutriente, como por exemplo ferro, zinco. Então o organismo, de certa forma, ele tenta suprir essa necessidade. Por isso que ela precisa desse acompanhamento durante o pré-natal pelo obstetra, né, pela indicação do ácido fólico, né, e todos os nutrientes que ela vai precisar repor para a formação do feto. Agora, algumas mamães, elas podem pensar assim, ai, mas eu tô muito inchada, ai, eu tô gorda, mas é normal que a gestante ganhe alguns quilos durante a gestação, sim, Luciana? Sim, é normal e voltando, né, ao peso dela ideal. Então, em cima desse peso, digamos assim, que no final da gravidez, se ela tiver com o peso adequado antes da gravidez, ela pode aí estar ganhando no máximo uns 15 quilos, né? É o máximo que a gente indica. Às vezes tem aquele cálculo também que ela pode ganhar 1 quilo por mês, né, durante a gravidez, então fica aí em média 10, 11 e até os 15 quilos. Mas a gente sabe que a maioria ganha às vezes 19, 20 quilos. E se ela correr atrás, e tem umas que são abençoadas, que durante a amamentação ela consegue, né, eliminar bastante peso, mas ela tem que ter essa preocupação, né? Não exagerar, né? Dentro da conformidade, porque algumas pensam assim, eu posso, porque eu estou grávida, então eu posso engordar o tanto que eu quiser, e não é bem assim, por conta dessas complicações que podem acontecer até o final da gravidez. Agora, Luciana, para as mães que estão nos assistindo e para as mulheres que pretendem ter filhos ou que já tiveram filho, todo mundo que nos assiste aqui, explica pra gente quais são esses alimentos que acabam sendo os vilões das gestantes, né? Assim, Flávia, é óbvio que os industrializados, os que contêm sódio, as frituras. Mas, se a mulher, no caso, tiver muita vontade, um peixinho frito aqui, um peixinho frito acolá, moderadamente, é possível? Sim, né? Desde que ela não exagere nem na quantidade, nem na repetição, digamos assim, uma vez por semana. Sim. Né? Isso aí é aconselhável, é permitido, digamos assim. Que não causa tanto dano, e principalmente a questão do refluxo, da azia, que a gente recebe muita queixa por conta disso, por conta da alimentação. Ela ter cuidado justamente na hidratação, na ingestão de água, ela deve evitar ingerir água junto com a alimentação, todos nós, na verdade, né? Mas principalmente a mulher que está passando por essa fase de refluxo, de enjoo, de azia, eu né? tive então, bastante. Evitar isso aí.
E os alimentos mais assim mesmo são os carboidratos simples, né? Digamos o pão, por exemplo, ela deve optar por uma tapioquinha mais simples, também não precisa ser um X caboquinho, como a gente costuma dizer, feito de tapioca, que vai tucumã, banana frita, queijo coalho desta grossura. Ai, minha boca salivou. É a questão da moderação mesmo, né? Saber alternar os alimentos e aí os tubérculos cozidos, né? Por exemplo, macaxeira, a batata doce, que é tão famosa nas dietas, mas que ela ajuda a manter. Refrigerante nem pensar. Nem pensar, né? Nunca, na verdade. O ideal seria que ninguém ingerisse. Mas como a gente sabe que a maioria da população é adepta e gosta muito, então moderar principalmente, porque ela vai sentir o resultado disso, né? Porque as bebidas gaseificadas, não somente o refrigerante, até uma água com gás, ela vai surtir esse efeito do refluxo mesmo. Agora, é bastante interessante isso. Agora, a alimentação na gestação acaba influenciando alguma coisa na produção do leite? Sim, principalmente no último trimestre, né? Então, ela precisa ter esse cuidado, né? Fazer uma ingestão maior, até de laticínios mesmo, né? Se hidratar, a gente sabe que há a necessidade da hidratação em qualquer momento, mas principalmente durante a gravidez e durante o início da amamentação. Então, alguns alimentos que vão ajudar a propiciar uma amamentação melhor. E é interessante porque no banco de leite, onde eu trabalho, nós observamos a diferença no próprio leite materno de algumas mães que têm leites que são hipercalóricos por conta da ingestão alimentar dela, né, por conta do hábito alimentar. A gente fala assim, a dieta da gestante, dieta da grávida. Então, deixar bem claro que dieta é o seu costume, né, os seus hábitos alimentares diários mesmo. Então, varia muito, a gente vê assim que... e é interessante porque a gente percebe que não é durante a presença dela na maternidade, porque a alimentação é conjunta, é igual para todas as puérperas, né? As mulheres que acabaram de dar à luz. Então, isso é resultado da alimentação na gravidez. Por isso que esse leite é mais calórico e ajuda no ganho de peso do bebê. Olha só, principalmente gente, do prematuro. O nosso corpo é maravilhoso, é incrível. Sim, o Papai do Céu, ele é, olha... Incrível. Providencia tudo que a gente precisa, né? A gente que às vezes não sabe administrar direitinho. Exatamente. Luciana Anjos, eu quero muito agradecer novamente a tua participação aqui com a gente. Volte aqui com a gente para a gente falar de outro tema, que assim, é sempre legal, porque todas as segundas-feiras a Luciana está aqui falando de maternidade, falando de alimentação para gestante, falando da produção de leite, falando da doação de leite, todos esses assuntos envolvendo os mamães e bebês. Sim, então, seja sempre muito bem-vinda, tá bom, Luciana? Obrigada. Forte abraço para você. Agora, olha só, agora a gente volta a falar do quê? De carnaval. Afinal de contas, empresários do segmento de fantasias e adereços estimam aumento de 30% nas vendas deste ano. O Carnaval de Manaus contará com 110 bandas de blocos apoiados pela Prefeitura de Manaus. Há poucos dias para o início das bandas de carnaval, desfiles de blocos e das escolas de samba, o comércio varejista que atua nesse segmento começa a ficar movimentado com o aumento da procura por produtos utilizados na produção de fantasias e adereços carnavalescos. Nessa loja, no centro de Manaus, o estoque foi renovado e os clientes já começaram a aparecer. Estão pesquisando ainda os valores. A fantasia é completa, né? Mas aí é maquiagem, acessórios, sapato, tudo envolve. Quem espera pela grande movimentação das bandas são os empresários do comércio que trabalham com produtos para o carnaval. O gerente dessa loja aponta que tudo indica que as vendas deste ano deverão apresentar um crescimento de 30% em relação ao ano passado. A gente geralmente aposta em tendências que vêm muito influenciadas da internet, então tem alguns temas que vêm pela internet como unicórnio, sereia, a linha neon, né, que a gente comprou, tá chegando muita coisa também ainda que a gente está complementando. Por isso que a gente monta com o que a gente tem e vai recebendo o que a gente aposta como tendência. Em 2020, a partir do dia 7 de fevereiro, o Carnaval de Manaus contará com mais de 110 bandas e blocos de rua, todos apoiados pela Prefeitura de Manaus. Por conta disso, nesse armarinho, o movimento é constante. Aqui os clientes podem até customizar as fantasias.
A nossa expectativa sempre é alta, né? A gente se prepara o ano todo para atender todos os nossos públicos, tanto o infantil até o adulto. Então nós temos fantasia, nós temos acessórios, nós temos saia, onde você pode estar comprando sua fantasia completa ou você pode também estar montando sua fantasia. E no carnaval não importa a vestimenta. O Carlos escolheu uma fantasia nada convencional. A gente vai combinar a fantasia de Mario e Luigi. Aí ao invés de a gente só tudo certinho, a gente vai improvisar um pouquinho mais. Fica mais engraçado. Adoro a ideia. Olha só, gente, a Band Amazonas produziu uma série de reportagens especiais que mostram o trabalho do produtor rural do estado do Amazonas. É o documentário Nossa Terra, que a partir de hoje, o Band Cidade Primeira Edição exibe a primeira matéria que conta o dia a dia do trabalhador do campo, desde a plantação até a colheita. A reportagem é de Jorge Guerreiro e Ramon Oliveira. Nossa equipe veio até ao município de Rio Preto da Eva, distante a 62 quilômetros de Manaus. A cidade, com 32 mil habitantes, tem como principal atividade econômica o setor primário, com ênfase na agricultura familiar. E foi aqui, no quilômetro 26 da AM010, que encontramos o seu Newton. Assim como milhares de brasileiros, ele é um produtor rural. A diferença é que essa condição só virou realidade há 9 anos, quando ele resolveu largar a vida urbana e se dedicar totalmente à agricultura, junto com a esposa e o filho. E a produção por aqui começa nas primeiras horas do dia. Eu estou aqui desde 2011. Nós montamos uma e com o passar do tempo nós fomos aumentando porque tinha necessidade de aumentar, né? Durante anos, na falta de estrutura e de apoio, grupos de agricultores abriram mão de viver da terra no Amazonas. Mas hoje essa realidade é diferente. Seu Newton é um exemplo. Ele se especializou na área. E nos últimos meses, com o incentivo do governo do estado, logo de cara descobriu que era preciso diversificar a produção para fugir da chamada monocultura. Assim, ele garante mais lucratividade. O setor primário no Amazonas movimenta quase 10% da economia local. Mais de 330 mil pessoas vivem dessa atividade econômica aqui no estado. Só para se ter uma ideia, todos os produtos comercializados nas feiras da ADS aqui no Amazonas são produzidos e vendidos pelos próprios produtores rurais. Aqui no sítio do seu Newton, na região metropolitana de Manaus, mais de 10 mil hortaliças são cultivadas pela técnica de hidroponia em uma área de 1.000 metros quadrados. A técnica 100% hidropônica é considerada a agricultura do futuro e tem o custo-benefício mais econômico no que se refere ao uso da água, adubo e fertilizantes. A espuma fenólica, esse substrato que substitui a terra, facilita o plantio das sementes e garante um produto mais saudável. Que a água não é perdida, ela é sempre renovada, ela vai e volta, você não perde água, você não joga água fora. Então, na situação de hoje que está com dificuldade de água e fertilizante caro, essas coisas, a hidroponia vem muito bem para controlar tudo isso. E as sementes são todas peletizadas. Então você primeiramente semeia nas espuma fenólica, molha, coloca nas bandejas e espera germinar. Quando germinou, você vem e coloca no berçário. Já nos berçários, com o sistema de irrigação inteligente, as alfaces crespa, americana, roxa, deixam as estufas com tanta variedade que fica mais fácil resistir ao uso de agrotóxicos. Seu Newton nem precisa fazer esforço. As estufas hidropônicas são protegidas com telas e, se por acaso os insetos passarem, eles ficam presos nessas placas adesivas não tóxicas. Na questão do controle fitossanitário, nós trabalhamos com produtos todos orgânicos, de limpeza, de qualidade das plantas. Você pode ver aqui que elas são todas bem limpas, porque estão não estão com contato com o solo, são água potável que são feitas para elas, e os nutrientes que elas consomem são nutrientes de maior pureza possível. Em menos de 2 meses chega o tempo da colheita. Todo o estoque da plantação é embalado e segue para as feiras da ADS na capital, onde são vendidos por eles mesmos, sem a necessidade de um atravessador. As feiras da ADS veio muito bem também, para ajudar também a escoação dessa produção. Porque você vem direto com o público, né? Você produz
Não tem atravessador, não tem nada, e te dá uma condição maior para escoar a tua produção. Então isso é muito bom. Mas já que acompanhamos todo o processo de produção, desde a plantação até a colheita aqui no sítio do seu Newton, nada melhor do que provar as hortaliças nesse almoço especial. Na mesa da família Cruz, uma variedade de sabores, com uma galinha à cabidela acompanhada de uma salada fresquinha, direto da horta. Plantar e cultivar é garantir uma vida mais saudável e 100% rentável. Um trabalho simples, mas que exige paciência e amor do agricultor. Esse é o jeito especial do produtor lidar com a terra. Eita, que legal. Agora a gente volta a falar da previsão dos astros aqui no Banho de Cidade, primeira edição. Leonino, olha só, os astros recomendam que você pense bem antes de tomar suas decisões em casa. É possível ver risco de complicações, de brigas. Se puder, é melhor evitar, tá bom? Agora, números da sorte, anota aí, 77, 86 e 29, a cor azul marinho. Para você de Virgem, essa semana, alguns obstáculos podem aparecer no seu emprego, mas com foco você saberá vencer todos eles. Ultrapassar as barreiras e ir além. E é importante você se animar, tá bom? Números da sorte para você, anota aí, 44... 22 e também 19. Agora, uma outra informação aqui é para você de Libra. Indecisão é uma das características mais marcantes do seu signo, mas ficar em cima do muro no trabalho pode dar ruim. Os astros indicam ainda que a semana será boa para fazer consertos no seu lar e ajustar justamente o que você precisa. Números da sorte, 59, 61 e 99, a cor prata. Para você de Escorpião, tem notícia boa, mas também tem ruim. Para quem está lutando para se dar bem na carreira, notícia boa, tem tudo para se realizar. Agora, para quem quer dinheiro, a notícia é ruim, viu? Vejo que pode enfrentar problemas financeiros. Em casa, promessa de altos e baixos. Números da sorte, 87, 15 e 28. Dourado é a tua cor para hoje. E o Banho de Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e volta já já com mais previsão dos astros para você. Banho de Cidade, primeira edição de volta. Agora a gente volta a falar da previsão dos astros. Sagitário, olha só, esta semana, menina, é possível que você se enrole com prazos no seu emprego. Verdade, dica dos astros para sair dessa cilada é cuidar das prioridades, mas sem abrir mão do seu capricho. Se precisar de um conselho, busque ajuda de gente experiente, tá bom? Números da sorte para você, 48, 69, 5, a cor preto. Para você de Capricórnio, para começar, eu vejo tensão na carreira. Tenha paciência para contornar a situação que tudo vai se resolver. Nas finanças, que tal rever sua relação com a grana? Agora, falando em amor, bom momento para renovar os laços com seu bem, tá bom? Números da sorte, 17, 43 e 87, a cor preto. Agora, para você de Aquário, tá esperando uma oportunidade profissional, querido? Então fique de olho, ela pode surgir esta semana. Acredita que dá certo. Os astros avisam também que a fase é propícia para negociar, desde que controle certinho o seu orçamento. E você precisa dar mais atenção à saúde. Fique atenta com problema de circulação. No amor, aproveite a semana para se dedicar mais a quem você ama. Números da sorte, 96, 61 e 13. Cinza é a tua cor. Agora, Pisciano, quer render no trabalho e progredir? Então, desapegue e haja com praticidade para quem ainda não superou o fato de não ter levado os 300 mil reais da Mega da Virada. Verdade, os astros prometem sorte em jogos. Agora, no campo da amizade, fique longe de amizade interesseira e falciane. No amor, com calma, você vai conseguir sim recolocar a vida amorosa nos eixos, tá bom? Números da sorte, 7, 78 e 38, a cor marrom. Agora vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que não gosta das segundas-feiras, não é verdade? Tu já percebeu isso? Mas quando é sexta, é sextou pra cá, é sextou pra lá, é sextou pra todo canto. Mas, gente, pra sexta-feira chegar, também temos que passar pela segunda, temos que passar pela terça, pela quarta. Faz parte do processo, minha gente. Deposite na sua segunda-feira, nesse dia, né,
toda a positividade, que esse dia traga mais vontade de viver e muita fé para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Recomeçar um novo dia nos dá a oportunidade de renovar nossa determinação. E o que estava longe do nosso horizonte pode ficar mais perto do que nunca. Agora é o momento de você elevar as suas expectativas e dar tudo o que tem no seu coração. Que tudo seja perfeito nesta segunda-feira, tá bom? Beijo, bom dia e até amanhã.